Sejam bem-vindos ao FatoCast. O FatoCast é o podcast que está comprometido com a verdade. Eu sou Amar Aburaf e eu descobri que o grande fato da minha vida é Jesus. E como vocês já veem que o nosso amigo, o nosso irmão Rudinei de Paula não tá. Ele foi na Argentina, como da vez passada. Se ele chegar na hora, a gente vai bolar, colocar cadeira e tudo mais, tá bom? E hoje o nosso amigo, o nosso irmão, seja bem-vindo. Amém, meu irmão. Cara que canta, cantor internacional. Meu Deus, aleluia. Uziel Abner. Uziel Abner. Seja bem-vindo, mano. Cara, muito Deus te obrigado. Eu que abençoe. agradeço por tudo. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Amém. O cara que ama hambúrguer, né? Meu cara, Deus tem que me libertar dos hambúrgueres, meu Deus, cara. Eu tô... Só do hambúrguer? Não sou de hambúrguer viral. O Ziel é angolano, Eu sou angolano. mora no Brasil. Tô aqui já no Brasil fazem 11 meses já. Você tem quantos anos, completo... Ziel? Tô com 19 agora, né? Próxima semana eu completo 20 anos. Cara. Amém. Meu Deus. O Ziel desde jovem tá fazendo a obra, né? A gente falou cantor, mas a gente tá brincando. Ele é um verdadeiro adorador. Adorador do único Senhor que a gente conhece. E ele tá aqui hoje para falar da experiência que ele teve com Jesus. E a gente vai trazer um pouco da cultura de Angola e um pouco da África para aqui pro podcast. Amém, glória a Deus, mano. Mano, começa aí. Como é que você conheceu o nosso Senhor? Como é que você conheceu Jesus? Você passou por alguma experiência? Seus pais são cristãos? Você nasceu em berço cristão? Então, Manda ver. a África é um continente com várias religiões, assim, né? E eu tive a graça de nascer numa família cristã. Amém. Meu pai era líder de um grupo de jovens, grupo de jovens da igreja e tal. E a minha mãe era desse grupo de jovens que o meu pai era líder. Então, basicamente, eu fui nascer nesse núcleo. Meu avô era pastor da igreja que o meu pai era líder de jovens. Já nasceu na atmosfera. Eu já nasci na atmosfera de neto do de pastor. adoração. Daí o meu pai vira pastor e tudo mais. Não vira pastor, ele torna-se pastor. E ele liderou uma igreja há muitos anos. Na época, a igreja Assembleia de Deus em Angola também é muito grande assim. Então eu nasço num núcleo cristão. Amém. Mas eu não era... Tipo assim, eu nasci cristão, cresci na igreja e tudo mais, mas fui me encontrar com Cristo aos 14 anos, eu creio. Quando eu decidi realmente deixar de simplesmente ouvir o que os meus pais me dizem, deixar de depender do Deus do meu pai. E ter uma intimidade com Deus que quer falar com eu. Não só o Deus do Omar, mas o Deus da filha do Omar, do filho do Omar, um Deus assim Deus íntimo, vivo. que você não conhece pelo que te dizem. Amém. Você conhece por aquilo que você experienciou. E como é que foi, mano? Cara, imagina filho de pastor, né? Eu cresci numa família muito musical. Meu pai era líder de jovem, e líder de jovem em Angola tem que cantar. Então era um coral grande. Daí a minha família toda já estava assim muito ligada à música. Os meus tios me passando músicas e tudo mais. E eu indo na casa dos meus tios aprender música. E na época da minha adolescência rompeu assim algumas coisas religiosas que meus pais saíram da Assembleia de Deus. E aconteceram alguns devaneios assim, eu meio perdido, cara, saí da igreja, meus amigos e tudo mais, e eu procurava algum refúgio. E eu falei, perdi os meus amigos da igreja, mas eu tenho os meus amigos do secular, né? Do mundo. E os meus amigos, cara, tem uma música, vamos gravar. Eu falava, não vou gravar, eu vou vos ajudar a escrever, eu vou vos ajudar... Vou ser o vosso right man, mas eu não vou estar ali cantando junto com vocês. E numa dada altura, as músicas que eu escrevia para os caras faziam assim um zum na época, para quem é de Angola e tá vendo esse podcast, era na centralidade do Sekele, que eu ajudei os meus amigos que eram rappers. Imagina, Uziel, ministro de louvor na igreja, chegar e escrever música pros caras do rap, mano. Eu tava assim num momento muito indeciso, sabe? Sim. E houve um dia que eles foram cantar no aniversário. E eles chamaram-me para que eu fosse para lá. E a minha mãe, de repente, naquela manhã que eu tinha aqui de tarde no aniversário lá, a minha mãe disse, eu não saio hoje. Eu fiquei tipo,
não vou sair por quê, mano? Não fiz nada, só quero ir para o aniversário. Não sai. Cara, minha mãe ficou assim, tipo, transformada. Ela disse, não sai. Cara, eu fiquei tipo, por quê? Mas eu não fiz nada, eu nem dou motivos e tudo mais. Não sai. Cara, e eu falei, tá bom, não vou sair. Fiquei no quarto, chateado, porque eu tinha que ver os meus amigos atuarem. Tinha uma parte da música que eu cantava alguma coisa que não era de Deus nem do secular, uma coisa do muro. Só que você tava nesse grupo, né? E a Bíblia fala que as más amizades corrompem os bons princípios, né? Isso é fato. É fato. Então, o que acontece? Naquele dia, os meus amigos, agora coloco aqui algumas aspas, eles comercializavam coisas ilícitas. E, tipo, a polícia chegou lá, era SIC, tipo uma polícia de intervenção rápida, chegou lá e deu uma bala no pé de um cara lá. Mano, eu vi um livramento, assim. Um dos meus amigos, o que foi alvejado no pé, acabou morrendo por infecção. Caraca, daquela ferida. E outros amigos meus foram presos. E eu vi um livramento e eu fiquei em casa. Cara, o que eu fiz? 14 anos, mano. Eu comecei a ter uns flashbacks. Se eu fosse, eu talvez seria alvejado. E eu decidi, a partir daquele dia, firmar. 14 anos, quando completei 15 anos, eu fui batizar. Minha mãe não sabia, só meu pai sabia que eu batizaria. Eu fui lá, batizei. Minha mãe depois, você foi batizado hoje, tem certeza e tal? Não, eu tava com uma definição clara do que Jesus fez por mim. Você batizou nas águas? Batizei nas águas, mas aos 12 anos eu já era batizado nas línguas estranhas, né? Amém. Então era bem... Era bem doido, né? Cara. A palavra certa, mas... era bem gostoso. Vamos trocar a palavra. Legal, mano. E daí, o que deu mais? Que você, depois desses 15 anos, você teve mais alguma experiência ou foi essa experiência que você acordou pra vida? Cara, a experiência real que me acordou foi essa. Porque eu era... Sabe, você vem de uma família sacerdotal. Teu avô é pastor, você tem tios pastores. Eu na igreja... Na época que a gente era da Assembleia de Deus, eu não aceitava ficar ministrar louvor na igreja, assim, pregar e tudo mais, porque eu achava... Tem primos, assim, que dançavam, né? Certo. Daí eles foram para um programa de TV. Esse meu primo provavelmente vai assistir, essa parte deles vão assistir. Meus primos, eles dançavam. Foram para um programa de TV dançar no secular. E todo mundo... Cara, você sabe como é que é a Assembleia de Deus, né? Todo mundo vai falar, cara, o filho do pastor e tal, foi no secular, se desviou e pá. Cara, eu sempre falava, não, eu não quero gerar esse tipo de escândalo, então nem quero cantar na igreja. Escondia aquilo que Deus colocava dentro de mim por pensar o que as pessoas diriam caso acontecesse alguma coisa comigo, né? Então, a experiência que me acordou foi essa. Como que você não canta para a igreja? Como que você não quer estar ali à frente, mas você quer ajudar amigos do secular cantarem e coisas não tão aprazíveis assim acontecerão, né? Então... Aí eles acabaram sendo queimados, né? Por causa da sociedade. E hoje eles estão na igreja ou cara, fora? de bof, firme e forte, mano. É complicado quando a pessoa toma essa atitude de querer sair um pouco tempo, né, da igreja e voltar, né? Mas é um aprendizado que a pessoa toma sobre sua bagagem, né? E a volta é sempre mais difícil, né? É fato. É um fato, isso é um fato. A volta é sempre mais difícil, cara. É complicado. Mano, você tem alguma experiência de gravadora, né? Que você tinha comentado. Ou foi essa mesmo? Cara, então a experiência de gravadora foi muito louca. Que a gente saiu, né? Os meus pais saíram da Assembleia de Deus e meu pai abriu um ministério, que é a Igreja Catedral da Graça. Isso faz pouco tempo? Isso faz 5 anos já. Tá, meu pai abriu esse novo ministério, que já tem várias igrejas em Luanda. Depois da né? experiência que você teve. Daí eu continuei na igreja. Agora, depois da experiência, o que acontece? A gente saiu da Assembleia, né? Aí a gente foi para a igreja que meu pai começou e tudo mais. Imagina, meu pai liderava uma igreja que cheia, cabia umas 1000 pessoas. Uau. E a gente deixou tudo para começar do zero. Sério? Então foi essa experiência que me fez, cara, ir pro limbo, cara. Meu Deus, como que Deus fez isso e tal. Daí houve um restauro. E a gente começou. Uma irmã disse do nada, cara, Deus falou comigo e o pastor pode vir abrir a igreja no meu quintal. Começou assim. Uau. No quintal da irmã, a gente foi para a igreja,
fazer o culto. No domingo seguinte, a gente chegou lá. Mano, não sabemos como que o som chegou aí. Teve instrumento, nós não sabemos como que isso começou. Teve cadeiras embaixo do sol. Mano, pensa o sol da África. Caraca. Cara, e aí começou. Já naquele culto, eu não estava ministrando louvor, cantando, mas eu era baterista. Uhum. Desculpa. Eu já estava tocando bateria lá na igreja, então eu já estava lá à frente, ajudando meu pai no ministério, que ele tá começando dando o meu tudo, cara. Uhum. E nesse percurso, 18, 19, 2019, finalzinho de 2019, eu começo a sonhar com o Brasil. Uau. Então eu falo assim pro meu pai: pai, eu quero ir pro Brasil, porque eu já não quero mais ficar em Angola, porque eu tenho sentido que Deus tem algo melhor para mim e tal, quero estudar. A ideia é sempre estudar, tanto que eu estou estudando aqui no Brasil. Porque né? na Angola os estudos são bons, as faculdades? Então, tem, mas a viabilidade sempre seria você fazer no exterior. Por exemplo, o brasileiro quer ir para Harvard. Certo. Então, o africano às vezes quer ir para Portugal, quer ir para o Brasil. Tem no Brasil. Entendi. Né? Entendi. Mas agora, aquela disparidade, a credibilidade no mercado que você vai ter no Brasil é diferente de você estudar em Angola. Entendi. E a questão dos valores? Cara, é difícil. É mais caro lá? Então, se eu converter direto, é mais caro aqui. Mas aqui tá, o nível de conhecimento que você vai ter é maior. É totalmente diferente. Entendi. Então, aqui, as oportunidades... O brasileiro, você é brasileiro? Eu sou libanês. Então, libanês no Brasil, entrevistando um angolano e falando em português. aí é forte, cara. Só Jesus une esses propósitos. Amém, né, glória a Deus, cara. Então, para nós que somos do outro lado, estrangeiros no caso, a gente chega aqui e repara que, cara, olha a oportunidade, olha a oportunidade, olha a oportunidade. Tô no céu, né? Cara, basicamente... A mesma sensação que a gente teve quando a gente veio do Líbano, né? A questão não apenas da faculdade, escola, estudo, mas a questão financeira. Oportunidade de trabalho, eu vou ter uma vida boa, eu posso estudar numa faculdade boa, né? Se eu ganhar uma bolsa, eu posso estudar e não pagar. Existem várias, né, questões que a gente pode ver aqui no Brasil, que os brasileiros, eu acho que não conseguem ver as oportunidades e as bênçãos que eles têm na frente deles, porque eles não frequentaram outros lugares do mundo, né? Por exemplo, quando eu estava em Angola, eu só conhecia Angola, né? E Angola é Angola. Por exemplo, é igual o brasileiro que nasce aqui. Ele não vai ter tipo, que oportunidade se eu sou daqui, se eu já tô aqui, né? Agora eu de fora da Angola, eu olho pros caras, os meus amigos que eu deixei, eu falei, mano, em Angola tem também muita oportunidade. Tipo assim, quando você tá do outro lado, você consegue enxergar algumas coisas que você não... É que você veio e pegou frequência daqui. É como se a cabeça, a visão abre, né? Quando eu faço as viagens minhas, né? Trabalho, volto para aqui mais né, elétrico. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Isso é um fato. Cara, então, daí eu ajudei o meu pai na igreja que ele começou. Em 2019 eu falo pro pai, eu preciso ir pro Brasil. Teu pai tá na Angola Meu ainda? pai é pastor em Angola, pastor da igreja Catedral da Graça lá. Ele abriu o ministério dele? Sim. Tá, entendi. Já tem acho que umas 5 igrejas já da Catedral da Graça espalhadas em Londres. Então você veio ao Brasil por um propósito. Estudar. Aqui, ó. Você estuda, trabalha, o que você faz aqui? Então eu trabalho com audiovisual, né? Certo. Eu trabalho com audiovisual e tô formando em design gráfico. Mas o fato é que no meio do processo para tratar o documento para ir pro Brasil, 2019, final de 2019, eu falando que queria ir pro Brasil, pandemia. Cara, eu fiquei sem chão. E a gente já tava tratando da documentação para vir pro Brasil. Entendi. 2019 passa e tal, eu fico assim, meu Deus, o que Deus quer fazer 2020 todo aqui, ó. Tudo fechado. Tudo fechado. Cara, se aqui no Brasil foi difícil... Imagina na Angola, né? Imagina a Angola, que é um país subdesenvolvido. Caraca. Então foi... A questão econômica na Angola, como é que é? Como é que é a questão... Faz umas comparações, Uziel. Exemplo.
Fala, ó. Aí, as igrejas daqui, elas têm isso. Você fala... Top. Exemplo, Top. Né? E fala o exemplo que Angola tem. Porque a gente tá falando de Angola, a gente não tá conseguindo imaginar. Fala as ruas, por exemplo, da Angola. Vou falar pra você. Angola normal. Eu, se quiser mostrar pra você uma Angola Alphaville, eu mostro. Entendi. Se eu quiser mostrar uma Angola tipo Dubai, eu posso mostrar pra você. Entendi, mas faz... Agora eu vou te mostrar uma Angola real. Uau. Entendeu? É isso que a gente quer saber. Angola, 80%... Não, 80% não. 90% da Angola real. Eu pensei que você ia falar 70%. As ruas de Angola são todas rua de... De rural, né? Rural. Rua com terra batida, sabe? Tipo rural. É, mas é uma rua com poeira. Mano, a minha voz, quando cheguei aqui no Brasil... A minha voz ficou tipo, mano, porque só a poeira que eu basicamente cresci estando sobre aquilo, tipo, não houve diferença. Mas quando eu cheguei aqui eu vi, meu Deus, assim, tipo, e muitas outras coisas, né? Ruas de areia. As casas normais de Angola são de teto de zinco, chapa de zinco. Angola pode dar, assim, no verão, 38 graus, às vezes 40. E você vai chegar lá, cara, a casa do cara que tá com 40 graus tá mais quente dentro de casa do que fora. Caraca. Porque o teto é de zinco. Existem casas em Angola que as paredes... Cara, a construção toda, a alvenaria foi feita com pedras de barro. Que o pessoal chama adobe, sei lá. Isso antigamente. Tá. Antigamente no Brasil isso existia? Eu não sei, Cara, mas eu acho que sim, o pessoal lá dentro tá rindo. E, cara, esse negócio, as casas eram todas feitas de... Por hoje existem casas de alvenaria normal. Tinha madeira, era madeira, casa de madeira, né? O pessoal que tá rindo. No Brasil, antigamente, tinha casa de madeira, né? Tinha. Casas de madeira. Lá em Angola era mais chique. Hoje é tipo... Casa de pedras de bloco, né? Bloco de argamassa e tal. Tetos de zinco. Chão dentro de casa é um chão bruto, sei lá. Sem porcelanato. Sem porcelanato, isso daí. Em Angola chama mosaico, então tem muito nome ainda que eu dou um reboot aqui pra tentar lembrar no contexto brasileiro. Entendi. Ou seja, ainda é, né? Cara, tem casa, por exemplo, quando eu tinha 12 anos, não que eu vivi, nunca, tipo, eu cresci numa família, graças a Deus, que eu nunca tive necessidade de nada. Sabe, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Então a gente nunca teve assim, tipo, tenho fome. Não, cara. Mas Deus sempre foi muito bom com a gente. O que é que acontece? Existiam momentos, cara, que eu chegava em casa chovendo e a água entrava mais dentro de casa do que fora da rua. Caraca, tipo, existiam momentos, cara, difíceis, entendeu? Tipo assim, quando chove e tem culto, você pensa 4 vezes sair de casa. Não é igual aqui, vou chamar um Uber. Uber, molhei. Cara, aqui, cara, Brasil tem muita bênção. Lá na Angola tem Uber? Cara, tem alguns aplicativos de Uber, mas isso pra Angola toda não se aplica. Por exemplo, tem uma rua que você tem que curvar no meu... Já vi as favelas daqui? O nível favela aqui ainda é mais alto do que o nível normal de Angola. Entendeu? Entendi. Lá na Angola tem carro fácil? É carro fácil, né? O aplicativo do pessoal. Rápido Car. Rápido Car tem? Não. Aqui em Foz tem Rápido Car. Quem quiser usar o aplicativo, eu garanto que é melhor que a Uber, tá? Rápido Car. Já tentei, eu uso. Tá, me diz uma coisa. A gente vê fotos, vídeos sobre a África. Sobre a questão da falta de fome, falta de água. Na Angola tem isso? Angola é um país que eu acredito que sozinho pode não depender de nenhum outro país no mundo. Angola tem... Deus deu graça da Angola ter riquezas, muitas riquezas. Eu acredito assim que... não falando de governo, né, mas o orgulho do homem é muito mais válido do que o querer ajudar. Né? Daí você é mais introspectivo pensando, eu vou ajudar só os meus e os outros que fiquem assim, né? A Deus dará. Então eu acredito assim, Angola tem muitas riquezas. Mas falando assim pra você, 80% do angolano, cara, luta todo dia pra ter pelo menos uma comida em cima da mesa.
Entendeu? Eu tô falando de uma realidade nua e crua do meu país. Que a gente... Cara, o pessoal luta pra pelo menos ter 100 reais por mês. Caraca. Entendeu? E tipo assim, eu aqui no Brasil, com um vídeo, um reelzinho que eu edito e coloco lá pra cliente. Mano, ela vai pagar um preço assim que eu quando cheguei aqui, cara, eu tava com a mente da Angola, né? Eu tava com a mente da Angola. Daí a moça que eu preciso de uma identidade visual e tal e tal. Dá 20 reais, 30 reais. Eu falava assim, não, 50 reais tá bom. O que você tá vendendo de certa forma é bom, porque o preço que o pessoal cobra não tem nada a ver com o que você tá falando. Tipo, eu levei um tempo para me adaptar nesse aspecto. Porque 20 reais em Angola são 2.000 kwanzas. Com 2.000 kwanzas em Angola você pode comprar um hambúrguer. Olha aqui. Um hambúrguer. O hambúrguer não pode faltar. Um refrizinho e tal. E você ainda pode pegar um táxi. Tá. Lá o táxi é muito diferente daqui do Brasil. É pior que os táxis. São vans, sabe? Tá. Vans azul e branco. Azul e branco. Aham. Legal. O táxi de Angola é van azul e branco. Cara, você com... Nem é 10 reais, cara. Com 200 reais, 400 reais, você sai de Foz pra Santa Terezinha. Tá. Com 4 reais. Entendeu? E tipo assim, várias coisas assim que mudam muito. Algumas coisas que são caras aqui no Brasil é totalmente diferente lá em Angola. Agora, a igreja de Angola... Bora lá. Cara, eu cheguei aqui no Brasil, primeira coisa que eu fiz... Não, até tô acelerando aqui o espaço. Mas pronto, mas a primeira coisa que eu fiz aqui no Brasil quando cheguei foi procurar amigos que oram. Porque o Brasil em si, o pessoal ora muito pouco comparado a Angola. Cara, Deus, não quero ser aqui soberbo e tudo mais. Você tá falando da realidade do que você tá vendo, né? A visão que você tá vendo. Cara, tá. Angolano quando vai orar, mano, meu Deus. Cara. Quanto tempo ora? Meu pai entra quinta-feira na igreja. Sai só no domingo. Só sai no sábado de tarde. Caraca. Mas no meio disso tudo, o Ministério de Louvor tem que estar na igreja na sexta-feira na vigília, com o pastor de jejum. E no meio da vigília da sexta-feira tem um monte de crente que se junta. Cara, demônio se manifesta. Coisa muito louca. Uau. Uma das coisas que muito me impactou foi uma vez que meu pai foi pregar numa igreja. Era um culto grande, assim, tipo umas 1.000 pessoas por aí. A igreja já nem tinha lugar. E houve uma irmã, o meu pai disse, aqui tem uma velha. Tipo, Deus confirmou pro coração dele que tinha uma velha que tava criando uns negócios, né? Que são espíritos demoníacos, né? Que... Daí todo mundo, velha, ninguém... Daí o culto continuou, meu pai orava e profetizava para outras pessoas. E de repente meu pai para uma jovem. E disse, é você. Tipo, mano, não tem lógica. Certo. Porque era uma velha, só que era uma senhora que manifestou-se que estava a usar o corpo de uma jovem para fazer coisas muito bizarras, cara. E eu acho que essa foi uma das experiências, assim, muito espirituais que eu vi. Cara, Satanás tem poder também. Eu preciso reforçar minhas orações, porque se o crente para de orar e a gente vai orar assim, de boazinha e tal, sai em nome de Jesus. Aqui o brasileiro orando. Eu te repreendo. Sai. Não, cara, não. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra as potestades e principados do mal, né? Certo. Daí a moça lá se manifestou da igreja. Meu pai disse, eu vi sobre você um dragão. Eu vi um espírito muito forte. Meu pai é muito louco. Cara, meu pai... Mano, minha oração é um dia chegar no nível espiritual do meu pai. Cara, eu... Só de falar, meu olho brilha. Cara, e a moça lá se manifestou e tal. Pá! Demônio quando se manifesta, querendo bater, cara. 5 homens de um lado, 5 homens do outro. Ela fazendo isso, deixar cair todo mundo. E daí eu fiquei preocupado. Minha mãe repreendendo. Cara, o meu pai disse, para aí, em nome de Jesus. Os demônios não são sujeitos. Ela parou. A gente deve ter autoridade, né? Lucas 10:19, né? É fato. Isso é fato. Daí o que acontece? Ela para e o meu pai disse, já que você... Cara, aquele dia foi
Mano, ela já tava... O pessoal da intercessão pegando ela, já tava uns 30 minutos dando trabalho. Meu pai já tava assim... sai daqui! O que acontece? Naquele culto, meu pai olha pra ela e fala: eu quero ver esse espírito do demônio se materializando. Cara, eu aquele dia, eu já pensei, se ela já puxou 5 daqui do braço, 5 do outro, quanto mais o espírito que tá sobre ela. Meu pai disse: sobe aqui no altar. Na época, meu pai tinha um amigo chamado Santos, né? Que era o dos Santos, Antônio dos Santos, que era um vice-pastor do meu pai na época, que ajudava, né? Certo. Daí o meu pai pegou o microfone, o meu pai aí olhou pra ela e disse: eu quero ver o espírito do dragão se manifestar. Cara, eu nunca vi. Eu nunca vi. Cara, eu sou crente há muito... Eu nasci na igreja, Omar. Mas eu nunca... Ela levitou, mano. Ela o quê? Voa, tipo, voa. Cara, pensa essa garrafa PET ficar no ar suspensa durante 5, 6 segundos. Cara, assim, não... Caraca, sério? Cara, eu fiquei... Eu próprio, cara, desse um temor que não é temor de Deus. Tipo, Satanás queria tocar todo mundo lá, da igreja e tudo mais, causando assim um certo temor e medo. Só que o meu pai disse: eu já vi, por isso eu perguntei. Naquele dia, horas antes, o meu pai estava no monte. E esse mesmo espírito se manifestou no monte, trazendo dores sobre o corpo do meu pai. E, cara, espiritualidade em África não é filme, é realidade. Cara, eu já cantei, ministrei num culto e cheguei em casa e lançar sangue. Entendeu? Coisa assim, muito punk, assim. Existe muita religião diabólica lá? Magia negra? Muita. É mais que os cristãos ou menos? Como é que é? Então... Em tempo de porcentagem, se tiver aí. O evangelho em África é recente. É recente, né? É tipo 100 anos, por aí. Então as pessoas precisam fazer a obra missionária na África. A gente fala África, mas... Vamos lá. É vasto, né? Angola. Dos países que falam português: Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Zimbábue também tem, não? Zimbábue, mas não fala português. Tá. São 5 países em África que falam português: Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Para quem quiser fazer a obra missionária, ó, já tá aí. Aleluia. Então tem muita coisa assim louca que nós víamos muitos sinais. Porque o africano é muito de ver para crer. Certo. Eu chego aqui numa igreja e tal, eu falo: Deus está sobre a minha vida, eu tenho que ver o que Deus está fazendo na tua vida para eu continuar com você. Certo. Entendeu? E o cristianismo, como é uma coisa nova, não nova, né? Mas o Brasil está há quanto tempo com o evangelho aqui? Acho que uns 100 e poucos anos. Então Angola está uns 50 e alguma coisa. A gente fala o evangelho, né? Não a questão católica. Não, eu tô falando mesmo desde que o catolicismo entrou aqui, é muito tempo, não? Faz tempo. 300 anos quase. Não sei, não. Porque houve o negócio de Portugal e Portugal sempre entrava com o catolicismo, né? Tô fora de história. Mas basicamente o que acontecia? A gente ficava esse tempo todo, antes do cristianismo entrar, com crenças assim não cristãs, né? Se podemos assim dizer. Que por não serem cristãs, aquilo já não era simplesmente uma crença, se tornou cultura. Entendi. Quando feiticismo e tudo mais, e coisas assim meio difíceis, se tornam cultura, tipo mentir se torna cultura, aquilo já não é simplesmente uma coisa que você de um dia para a noite vai conseguir eliminar. Entendi. Então o cristianismo, ele passou por vários processos em Angola. Foi a época da guerra, foi a época que o governo mais precisou da igreja, pedia orações para as igrejas, porque eles viam: cara, nossa solução aqui, já lutamos com todas as nossas forças e não encontramos solução. Igreja, por favor, ore por nós. Então foi um momento que o povo angolano tornou-se muito cristão por causa da guerra. Hoje existem vários pastores que se converteram por causa da guerra, né? Então... eu nasci em 2003. 2002 terminou a Guerra Civil. Entendi. Eu nasci um ano depois da Guerra Civil terminar. Então é recente, né? É recente, é. Daí o que acontece? O pessoal da igreja, né? Ele tornou-se mais cristão
e terminava com outra. Imagina uma família que já vem de uma linhagem muito de família da linhagem do feiticismo, quimbandismo, umbandismo e tudo mais. Como que você, um mero mortal, dizendo que em nome de Jesus e vai ficar em branco assim, entendeu? E tipo, Luanda já é a capital. Eu acho que tá com quase 8 milhões de habitantes, a minha cidade. Já outras cidades, cara, Luanda já tem muito crente, já não precisa mais ninguém pregar. Luanda já tem muita igreja. Sério, mano? Agora você tem que ir pra Angola, não é ficar na capital, você tem que ir pra Angola profunda. Que no caso, você vai encontrar, vai experienciar coisas difíceis. Entendi. Tem que ir preparado. Uma dica para quem quer fazer obra missionária em Angola, África e tudo mais, cara. Antes de juntar grana para viajar, ore. Sério, cara, ore. Porque lá não é fácil. É sincero isso aqui, cara. O espiritual é real, é material lá. Cara, né? é físico. É físico. Cara, a primeira vez que o meu pai e eu escrevemos a primeira canção que eu tenho, que até hoje eu sinto uma certa dificuldade para cantar de volta. No mesmo dia, eu cheguei em casa, meu cachorro morto na minha porta. No outro dia, alguém se manifesta no culto e fala: eu vos avisei para não cantar. Caraca. Cara, é algo muito físico, cara. Não é algo do tipo... que você... Cara, os demônios sabem o teu maior podre. Os demônios estão ao teu derredor, mas os anjos do Senhor estão ao teu redor para te proteger. Se você não orar... É complicado. Então... Para eu vir pro Brasil... Como é que foi essa transição? Depois, quando você veio aqui, como é que você conheceu o pessoal da igreja que você frequenta? Quem que você achou a primeira pessoa que você achou para orar com você? Tem as células. Células da igreja. Você chegava na célula, mano? Não. Tá. Eu cheguei aqui no Brasil, vou contar minha história, como é que eu vim. O Ziel Abner, já conhecia o pastor, que é o meu pastor hoje, pastor Nicolete. Você já conhecia ele? Em 2014 ele foi pela primeira vez em Angola e eu já liderava um coral de 30 crianças. Sério, mano? Legal. Que prodígio, mano. Meu Deus, cara. Meu Deus. Que benção. Nem quero lembrar, cara. É muito... Aí você tinha um contato do pastor, né? Então, o pastor Nicolete foi para Angola com uma obra missionária dele e conheci o meu pai. Em 2019, quando eu planejo vir pro Brasil, eu nem queria vir pra... Cara, Foz do Iguaçu era a última coisa que eu queria vir na minha vida toda, cara. E olha o que Deus tem feito através... É que você nem conhecia também, né? Mas eu via... Eu chegava assim, pensava, se eu for em São Paulo pra voltar pra Angola, é só um avião. Entendi. Se eu for pra Foz, vou pegar um avião de Foz pra São Paulo e de São Paulo pra Foz. Você já tava... Eu sou assim... Só que você já tava pensando em voltar. E Deus, ele tá trazendo você pra fazer algo aqui, né? E daí você já tinha o primeiro contato do pastor. E a gente tava lutando com as nossas próprias forças pra tratar a documentação, pra vir de boa e tal. De boa. Daí o pastor Nicolete, no meio do caminho, entra no processo e... O visto para que eu viesse pro Brasil, e daqui que o testemunho que o pessoal muito me pergunta, né? Cara, essa história é muito profunda, me coloca às vezes um pouquinho mais... Cara, pronto. O visto pro Brasil é muito difícil. Para quem tá fora do país conseguir, entendeu? Eu sei como é que é porque a gente é libanês também. Então a gente sabe que é difícil. A gente tá aqui para fazer a questão. Eu entendo como é que é. Então você veio meio... Como é que você veio? Pelo Paraguai? Para que eu... Não, eu vim legal. Meu pai nunca quis que eu viesse ilegal também. Angola é o oceano todo, não tem como passar de um país pro outro, entendeu? Daí... Cara, eu pego... Meu pai, 2020, o ano todo, eu já sabia que 2020 eu já nem viria pro Brasil. 2021 começa eu voltando a tratar a documentação para vir pro Brasil. E no meio desse caminho, o visto não saía. Certo. E eu não podia ficar parado. Aí você ficava louco. Preciso ir, Cara, eu tirei a habilitação de condução... Tava fazendo os cursos e tudo mais. Eu só ficava em casa. Meu tempo de casa eu escrevi muito louvor, cara. Eu chegava em casa. Às vezes eu nem saía toda semana. Eu chegava no quarto. Ficava de jejum só tocando teclado e fazendo
Cara, e Deus trazendo várias letras, assim, foi uma fase que Deus me deu, acho que umas 100 e poucas letras. Caraca, só isso. Eu tenho 300 e alguma coisa. Caraca. Eu acho que é o que acontece com o povo de Israel, né? Depois de você passar por um mar, tem sempre o deserto. Eu acredito que foi um tempo de deserto que Deus maturou para que eu pudesse fluir. Amém. Então, em 2021 já, eu lutando para vir para o Brasil, um amigo meu, no meio da pandemia, eu me reuni com muito músico online aqui, ó, amigos que eu nunca mais falei na minha vida. E daí eu tive um amigo chamado Hugo, que ele falou, cara, hoje tem um produtor, tá fazendo uma live, entrem nessa live que vocês vão ter uma oportunidade muito top musical. Eu falei, o visto não tá vindo, né? Eu vou. Então, eu entrei pra live, o cara não me aceitava, eu chamava lá no Insta, mano, pensa, 3 mil pessoas querendo oportunidade no meio de uma live. Daí o meu amigo fala pra ele, aceita o Uziel, ele canta mais do que todo mundo que tá aparecendo aqui. Eu fiquei tipo, não sou mesmo, sai daí. Daí eu entro na live, o cara aceita. Eu chego na live, eu falo, a primeira coisa que me vem na cabeça, eu sou cristão, eu só vou cantar pra Deus. E é isso. Eu entro na live e tal, eu canto uns louvores e tal, e ele fala, cara, eu já nem quero mais ninguém entrar nessa live, você é o cara que vai entrar nesse projeto. A gente gravou, eu fiquei, tá bom. No mesmo dia ele me chama, você sabe escrever música ou vai precisar de alguém que escreva? Eu falei, eu sou crente. Vou escrever a letra. Eu falei, mas eu sou cristão, atenção. Ele disse, tá bom, eu quero mesmo você, do louvor, pra cantar nessa música. Era uma música de 7 minutos, hoje tá com quase 1 milhão de views no YouTube. Caraca. Daí eu cantei só pra Deus e tudo mais. Aleluia, e amém, porque a palavra do meu Deus vai muito mais além. Daí a gente gravou, pra não ter copyright, né? A gente gravou essa música. Dá uma palhinha, depois você faz a continuação. Dá uma palhinha aí. Já que você começou, né? Será? Eu acho que tem direito autoral, né? Não, vai, não tem problema. Perdições e tentações já me fizeram cair. Sei que já perdi minha fé em ti, porém me fizeste suprir. Ninguém se iguala nem se compara ao que fizeste por mim. Sei que do alfa és o ômega e tens o princípio e o fim. Quando caí você me levantou, quando chorei você me consolou. Não conheço outro salvador que aceita pecadores, pois sou pecador, Jesus, sei que por mim morreste na cruz, no meu caminho tu iluminaste uma luz. Por isso te agradeço dizendo aleluia e amém, porque a palavra do meu Deus vai muito mais além. Aleluia e amém, porque a palavra do meu Deus vai muito mais além. Então, aleluia, cara. Basicamente, cara, toda música, glória a Deus. Amém. Toda música, o nome da música é Superação. Eu contei um pouquinho de como eu deixei o mundo e voltei para Cristo, né? Amém. Daí a música teve tudo mais, a capinha da música é a minha cara e tal, e a parte meio que promocional da música, cara, pensa 7 músicos muito bons. E Deus permitindo que eu fosse a cara de um clipe de 7 músicos bons. Amém. Tipo assim. Daí a gente... Isso em 2021. 2021. Né? E aí? Aí que começa a história. Show daqui, eu não podia ir pros shows porque era heavy. Entendeu? Entendi. E eu sempre me isentando de tais lugares, porque, cara... É bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Isso é um fato. E, cara, a música rodou e tal. Meus amigos cantavam e o pessoal me mandava mensagem. Uziel, você não é do grupo do Versos e Poesias? Por que você não aparece no dia que eles fazem a apresentação? Cara, eu sou cristão, entendeu? Eu sou cantei lá e tal. Ainda bem, graças a Deus, que a gente não fechou um contrato que eu tinha que estar no show, que eu tinha que estar em outro lugar. Cara, senão eu tava... A lenha, né? Então, a gente gravou o clipe e tal. Eu via de 3 em 3. Eu via o tipo de show que eu iria, né?
que não denegriria a imagem de Deus. Ah, um jantar com os caras lá, tem uma apresentação, vamos, pronto, eu ia. Há um interescolar que o pessoal da escola vai estar, eu ia, tal. Agora, uma festa do negócio, tal, eu me sentava, entendeu? O que é que acontece? Um produtor, se eu dar muito spoiler aqui, todo mundo vai dar conta. Mas um certo produtor que não é o que a gente gravou, que todo mundo conhece, o cara é muito estourado, me puxa nas redes sociais e fala assim, Uziel, é o seguinte, cara, vamos gravar? Eu, gravar? Vamos. Daí ele falou, mas é o seguinte, não é pra Deus. Eu falei, então, obrigado pela oportunidade, Deus abençoe a tua vida, cara, foi mal. Eu não sei que força Deus me dava. Eu acredito que se fosse hoje, nessa fase que eu tô hoje, os caras nem encostariam pra mim pra falar isso, né? Porque só que antigamente eu não falava muito de Deus nas redes sociais. Eu falava, mas eu tinha a minha vida normal. Agora eu sou crente, posto coisa de crente e tal. Agora que você se converteu de verdade, né? O top é quando as tuas redes sociais se convertem também. Exato. O cara fala que vai pra igreja, mas posta um Reels com um negócio diferente. Fala aí. Então, eu falei pra ele, cara, eu não quero, não concordo com isso. Você sabe os meus princípios e eu não quero denegrir os meus princípios. Não porque meu pai e minha mãe e tudo mais são maior de idade. Em 2021 eu já tinha 18 anos. Então eu falei, cara, eu não quero. E Deus abençoe a tua vida e amém. Cara, daí o cara ficou de boa e tal. A gente foi para um show. Outro produtor apareceu e disse assim, Uziel, quando você decidir que já não canta pra Deus, me liga. Uau. Fiquei tipo, mano, que coisa. Vai esperando. Fala pra ele, vai esperando. Daí o mesmo produtor do início me puxa e fala assim, Uziel, 7 clipes musicais e um álbum. Mas tem que ser secular. Você canta muito. Eu olhei pro cara, falei, não, cara, vou orar. Mano, a proposta foi tão... Mano... É que a gente fala, vai orar pra não... pra não responder, não. Não, porque quando você responde não, você sabe que vai ficar pressionando. Mas agora o que eu tava esperando? Eu tava esperando o visto do Brasil. Daí eu falei, Deus, vamos entrar aqui no quarto, vamos conversar. Em casa a gente tem uma senhora que trabalha em casa até hoje, né? Que trabalha há muitos anos com a gente. Eu falei, tia Nela, não me dá comida, não me serve nada, eu não vou comer. Vou ficar dentro do quarto e eu vou orar. Eu quero ver o que Deus vai fazer. Eu já tava... Mano, pensa quando o teu espírito já tá meio... Cara, Deus de Israel tem que fazer alguma coisa aqui. Amém. Eu entrei no quarto. Cara, eu fechei a porta do quarto. Meu irmão chegou da escola e tal, entrou no quarto e tal, me encontrou de joelho assim dobrado, chorando, cara. Eu comecei a jejuar, isso foi na sexta-feira, sábado, domingo. De manhã fui pra igreja e tal, normal. Não fiquei feio, vesti bem, fui pro culto. Voltei pra casa, fiquei dentro do quarto, cara, mas, sabe, orando e você não ouvindo nada. É quando Deus está trabalhando. Cara, você tá orando para que Deus fale alguma... Pelo menos Deus fala, aceita a proposta. O visto vai sair. Mas Deus não falava nada. Nada. Cara, nada. Eu não sei se você já enfrentou o silêncio de Deus, mas quando Deus não fala nada. Esse é o melhor momento que Deus faz com você. Quando você não ouve nada. Louco, cara. É louco, mas é o melhor. Daí eu falei... Eu cheguei, era segunda-feira, 16 horas, eu já estava quase morto, já dentro do quarto, eu levantei. Eram 16 horas e 45 minutos, eu lembro como se fosse hoje, porque a minha mãe bate a porta e eu vejo a hora no celular. A minha mãe bate a porta, sai pra comer.
E quando eu jejuo, normalmente eu não falo a ninguém. Ah, cara, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus que no secreto te recompensará. Aqui no Brasil é diferente. Ah, cara, eu tô jejuando e tal. Acho que é status quo dos crentes. Não, cara, eu tô de jejum, não me dá esse negócio que eu tô de jejum tal. Daí eu falo pro cara lá. Cara, eu quase mandando a mensagem pro cara. Algo me diz, vai comer. Eu ia falar, cara, eu aceito a tua proposta. Porque Deus não falou nada. Eu entro, vou pra sala lá, minha mãe fala, vai comer e tal. Daí a tia que trabalha na minha casa diz, olha, ele já tá uns 3 dias sem comer. Minha mãe falou, vai comer. Daí eu vou, como alguma coisa, lembra da hora, 16 horas e 45 minutos. Isso é em abril de 2022. Eu levanto e tal, como alguma coisa, sabe? O cansaço do jejum, só dormi e tal. Mas dormi, cara, foi um sono muito tranquilo. Eu acordo de manhã e meu pai fala, Zé, vem aqui, corre. Meu pai fala, corre. Meu pai é muito assim, muito agitado assim. E eu, o que foi, pai? Cara, o Zé é o seguinte. Eu não entendo inglês, mas vem ler isso aqui. Eu olho o celular, eu começo a chorar, mano. Mas choro... Cara, pensa num choro, mas num choro de alegria, assim, um choro... Cara, eu olho... Come here to the embassy, take your visa. What the... Mano! What the... Eu fico assim, vem pra embaixada buscar teu visto. Tipo... Jesus? Eu fico assim... Cara, Jesus... Porque eu orei, sexta, Deus não falou nada. Nem a mensagem chegou. Segunda e tal, termino o jejum 16 horas e 45 minutos. A mensagem foi enviada pro celular do meu pai segunda-feira, 16 horas e 45 minutos, mas ele não viu. Ou seja, cara... Nada por acaso. É muito coincidência pra ser só coincidência. Amém. Isso é um fato. Cara, eu olho pro celular do meu pai... Eu comento, cara, mas eu choro, eu entro pro quarto, a primeira coisa que eu faço, Deus, eu te agradeço. O produtor manda mensagem naquele dia, oi, já chega, já não quero mais te... Eu mando, cara, é o seguinte, Deus tem outras coisas pra mim, Deus abençoe a tua vida, eu creio que Deus vai indicar outra pessoa pra você abençoar com isso e tal, mas Deus tem outras coisas pra mim. Amém. Cara, e a gente já tinha comprado a passagem, só que o visto não chegou. Caraca. A gente pegou o visto, fomos tirar a passagem do stand-by, né? Porque tem um processo que você coloca a passagem em stand-by, aumenta só um valorzinho pra não perder a passagem. Cara, depois daí... Só bênção. 2 semanas depois, vim pro Brasil. E eu já conheci o pastor Nicolete, né? Que é o meu pastor aqui, meu pai já conhecia. A gente já sabia que viria pra Foz. E hoje a gente tá aqui, cara. Amém, cara. Coisas muito loucas Deus tem permitido a gente vivenciar e... Cara, meu Deus. Ó, uma coisa que quando você falou, quando a gente tá orando e Deus ele tá no silêncio, a pessoa tem que saber que ele tá trabalhando. Que ele não tá no silêncio é porque ele não quer falar, né? Ele tá no silêncio porque ele tá trabalhando. Você tá orando, resmungando, e ele tá no silêncio, só que ele tá trabalhando. Até quando Jesus estava no jardim, Deus não falou com ele. Jesus ficou meio... Cara... Não dá pra falar que Jesus ficou louco, mas Jesus falou... Pai, cadê você? Você me deixou, me desamparaste, me deixou, me largaste. Você entendeu? E quando você fala me desamparaste, é como se você me largaste, me deixaste nisso sozinho. E a gente tem esse mesmo pensamento. Quando ele não responde, você fala, você me abandonou. E cara, quando ele tá assim, é porque ele tá colocando as coisas num lugar. E você tem uma linda história, cara. Louco é que quando eu cheguei aqui e eu reuni os meus amigos que oram, né? Cara, porque eu me senti assim, tipo, eu cheguei pro Brasil, e agora? Tipo, sonho chegar no Brasil. Top, e depois do sonho? Servir. E Deus começou a lapidar o meu coração, principalmente com a cultura brasileira que é
Cara, totalmente diferente. Eu falo português, agora eu tô conseguindo comunicar, mas nos meus primeiros meses... Até a canção que você cantou, dá pra ver, é um português diferenciado, De Portugal. né? De Portugal. Se eu chegar aqui, por exemplo, cantar... Deus tem um recomeço pra mim. Isso já é mais brasileirizinho. Agora se eu chegar... cantar na minha língua nacional... Yeso asa na cobandela, na cobandela ponanga. Cara, meu. Dá uma palhinha de uma canção cultural que você escreveu, que você gosta. Cultural que eu escrevi? Cara. Pode ser em outra língua, não tem problema. Manda bala. Além do Na Cobandela, tem... Só que não pode em língua estranha, que ninguém vai entender. Tem aquela... Os nossos ritmos são muito dançáveis. Cara, se quiser pode dançar aí. Aqui, ó. Deixa eu pegar aí. Oh, ngana zambe eu sou palami. Ngana zambe eu sou palami. O Ganazambe, eu sou... Ai, o teu ritmo já quebrou aqui. Já quebrou? Pega aí, pega aí. Cara, que legal, cara. Meu Deus, eu não vou tocar assim, não. Jesus amado. Aqui tem de tudo, vai, bora lá. Meu Deus, cara. Você quer uma ajuda? Não. Eu vou dançar, tá? Você vai dançar no podcast. Cara. Eu vou entrar na unção. Não vou dançar. Aleluia. Não pode. Eita, glória. Deixa eu ver aqui, ó. Cara, nós adoramos com batuque. Sabe o que é percussão? Não. Percussão que o pessoal usa aqui no Brasil. Eu não faço ideia. O pessoal lá em Angola usa uma... O pessoal lá chama batuque, né? Que o pessoal faz com pele de animal, né? Tem igreja que só tem esse instrumento. Eu não entendo, velho. Uma percussão com uma pelezinha de... Cara... Eu vou te acompanhar se der em árabe. Fechou? Em árabe? Eu vou te acompanhar. O que eu tô cantando é Deus é tudo pra mim. Não, mas eu vou pegar umas palhinhas só pra não quebrar o ritmo. Ngana zambe eu sou palami. Ngana zambe eu sou palami. Ngana zambe eu sou palami. Ngana zambe eu sou... Oh, eu sou palami. 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 Meu Jesus é tudo para mim. Meu Jesus é tudo para mim. Meu Jesus é tudo para mim. Oh, meu Jesus é tudo. Oh, tudo para mim. Tudo para... Meu cara, vem lembrar o negócio. Cara. É top, cara. Continua. Meu Deus. Jesus amado. Cara, como que eu tirei um som aqui? Meu Deus, cara. Top, cara. Deus te abençoe. Cara do céu. Meu... É o dom que Deus te deu. Cara, é muito top, cara. Cara, você é usado por Deus. Deus te abençoe. Deus, cara. Aí. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E o meu povo é muito, muito assim, cara. Tipo, a gente não precisa... Igreja brasileira tem tudo. Chego aqui numa igreja, tem som. E eu chego no culto. Alguns momentos eu... Por ser cultural, né? Eu pego o microfone e jogo do lado, assim. Porque às vezes sabe o som, tal, você não consegue dar o teu máximo com o teu... Eu falo assim, cara, adore a Deus como o teu último dia. E não é um jargão, é algo real. Uau. Toda semana eu sou professor de canto, cara. Toda semana eu praticamente fico rouco. Porque eu quero dar o meu 100%, cara. Isso é verdade. Eu falo pra mim mesmo, cara, no dia que você não dá o teu 100%, não faz. Não adianta você fingir que tá servindo um Deus que você não consegue adorar com teu tudo. Uau. Entendeu? Isso é um fato. A Bíblia fala que em 2 Reis, quando Davi ouviu que a Arca da Aliança estava entrando sobre Israel,
O cara se despiu das vestes reais. Cara, Deus não quer que você faça muita coisa. Ele só quer que você faça tudo. Uau. Entendeu? Isso é um fato. Daí Mical, você é rei e tal, tá assim. Cara, a partir do momento que Mical falou, ela nunca mais teve o seu nome na Bíblia e nunca mais teve filho. O que acontece, cara? Eu vou adorar Deus com o meu tudo, eu vou me despir das minhas vestes reais. Isso pode simbolizar o que tem te afastado da presença dele para que você não dê o teu 100%. Ah, cara, eu tô aqui, essa roupa tá chique, eu não... Cara, eu olho algumas pessoas assim, você do altar consegue dar conta de várias pessoas que estão dando o seu 100%. Você olha, e exato. você olhando do outro lado, o cara assim parado, no celular e tal. Ah, cara, esse culto tá demorando. Cara, em Angola tem crente que vai pro culto sem saber o que vai comer depois. Uau. Entendeu? É triste. Cara, Você acha que a igreja do Brasil, não posso falar que é a igreja do Brasil, mas você acha que algumas igrejas estão perdendo a essência de poder sentir Deus? É o que eu acredito assim. Sabe qual é a forma que os americanos olham o Brasil? É um país avivado pelo que eles veem. Certo. E quando a gente vê os Estados Unidos daqui do Brasil, a gente olha, cara, os caras são muito top. A gente pensa. Quando a gente entra lá, a gente começa a ver, não, cara, eles são frios, no culto nem dão glória a Deus. O povo africano, eu creio que a África só precisa de uma coisa. Uma coisa. Conhecimento. A África não precisa de ouro nem prata porque lá já tem. A África só precisa conhecimento. Quando eu cheguei aqui, eu não cheguei frenético e sedento por ter coisas. Eu cheguei aqui no Brasil, cara, eu quero conhecer como que os caras fazem. Cara, eu já cheguei aqui cantando muito, mas agora o conhecimento de como fazer com que o que eu faço seja melhor audível, tipo, eu consiga dar o meu melhor com o meu melhor. Foi um processo. A África, cara, é um continente muito rico. E existem sim as lutas espirituais e tudo mais, mas quando o povo entender que eu não preciso ficar refém às coisas. Tipo, se eu chegar agora em Angola, qual a primeira coisa que eu faria? Chamar todos os meus amigos, colocar eles sentados e falar, cara, vou vos passar conhecimento. Porque, cara, meus amigos, eles me puxam nas redes sociais e falam assim, eu não sei o que, nunca mais. Porque a vida aqui é corrida, né? Brasil é muito corrido. Lá em Angola você só sai, vai para um lugar, é longe as coisas também. E o dia acabou. Cara, aqui você tem como fazer 4, 5 coisas no mesmo dia. Você pode fazer mais, cara. Isso é um negócio que eu achei muito louco. E eu falei, cara, eu se chegar assim, os meus amigos me puxam nas redes sociais, eu falo, não, cara, isso é simples, que você tá perguntando, só isso e isso. Mas isso não é essencial. O essencial é fazer isso. E eles começam a mostrar resultados com o que eles falam, com o que eu disse para eles, que o povo africano faz. Eles só não têm o conhecimento, entendeu? E quem tem conhecimento é orgulhoso em não conseguir transmitir o conhecimento. Então eu acredito assim, cara, que o Brasil é um país muito abençoado, porque olha aqui, o Brasil e Foz do Iguaçu é uma cidade com múltiplas nações. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver um árabe, comecei a ver um chinês, comecei a ver um libanês. Você é libanês, desculpa aí, ó. Eu também sou o africano. Cara, eu começo a ver várias pessoas com nacionalidades assim diferentes e eu começo a falar, cara... Eu pensei que ia vir aqui e ia ser diferente, você viu que todo mundo é diferente, né? É. E o Brasil é um país muito receptivo. O que tá faltando nos nossos altares hoje é uma palavra que confronta. Igual Paulo fazia, igual Jesus fazia, igual João fazia, igual Pedro fazia. Pedro. Cara, e eu não quero ser visto como o cara que aplaude a todas as coisas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Eu quero ser o cara que olha o pecado e eu preciso repudiar o pecado para que haja santidade no povo e só assim seremos um com o Pai. Amém. Jesus disse isso em João, né? Sim. Então eu preciso pegar o pecado, colocar ele de fora. Olha a chave aqui, cara.
Livro de Gênesis, capítulo 3, a Bíblia fala assim, o negócio não é de Bíblia, não, mas eu vou trazer um negócio para terminar. A primeira coisa que Deus fez, depois de fazer o homem, depois de fazer todas as coisas, a Bíblia fala que Deus descia no virado dia para conversar com o homem. A Bíblia fala em Daniel que Daniel orava 3 vezes ao dia. E a Bíblia fala em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes para que vocês entendam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é o point aqui, cara? Para todo mundo que assistiu o podcast até aqui, para fechar com chave de ouro. Deus não quer Deus não quer que você faça muita coisa. Ele só quer ter um tempo específico contigo. A Bíblia não fala que Deus fugiu de Adão. A Bíblia fala que Adão se escondeu. E Deus estava no lugar habitual. Deus desceu naquele... Deus sabia que Adão pecou. Mas Deus ainda assim pergunta, cara, onde é que você está? E talvez essa pergunta que Deus faz para Angola, para o Brasil, para os Estados Unidos, para o Líbano, para todos os outros países. Onde você está? Porque quando a gente entender, cara, eu preciso ter um tempo com Ele, aí nós seremos um com o Pai. Amém. E a profecia de Joel se cumprirá, em que os jovens profetizarão e os velhos terão sonhos. Né? Amém. E é isso aí, meu irmão. Amém. Cara, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Você deu suas últimas considerações. A gente se conhece faz pouco tempo e essa alegria que você tem, que Deus tem se manifestado aí na sua vida, não veio em vão aqui no Brasil. Acho que Deus tem algo para fazer aí na sua vida, porque você não é normal. Essa alegria, de você se manifestar automaticamente, dá um jeito, né? A gente fala de você, mas a cultura, né, da África é essencial. E eu creio que Deus vai trazer um fogo, né, separado pra gente, né? E que Deus também venha levar esse conhecimento daqui do Brasil ou de outras nações para a África, para eles ter esse entendimento da Bíblia e de todas as coisas. Muito obrigado, mano. Deus te abençoe. Amém. Gente, obrigado aí por ter assistido até aí. Compartilha, comenta, se inscreva no canal e até o próximo episódio. Valeu, até mais. Mais. Falou.